Boa noite, nossos companheiros de estudo da doutrina dos espíritos, o Espiritismo, para tirar as nossas dúvidas. Hoje apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo, hoje em data de 25 de novembro de 2020. E consultamos o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas de pessoas interessadas nos estudos. E este jovem rapaz, ele então faz a primeira pergunta dele, interessado nesses estudos e esclarecimento. Ele pergunta por que as igrejas condenam as manifestações dos espíritos. Ora, as igrejas, as religiões, elas condenam as manifestações dos espíritos indevidamente, julgando que a Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Na realidade, na Bíblia consta que Moisés proibiu com pena de morte a manifestação, aliás, a evocação das almas dos mortos. Mas por quê? Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Porque Moisés, que era o legislador dos hebreus, o líder religioso, o profeta daquela antiguidade, com toda a autoridade espiritual, que também inicialmente ele era um médium, e um médium portador de diversas faculdades mediúnicas, mas Moisés teve muita razão em proibir, pela pena de morte, a evocação das almas dos mortos. Mas por quê? Porque havia a mediunidade naquela época. Se ele proibiu algo que existia. Porque ninguém pode proibir o que não existe. Se ele proibia, é porque existiam os médiuns naquela época e existiam os espíritos. E os espíritos se manifestam. Então ele proibiu o que existia. E era, naquela época, a mediunidade comercializada. Faziam empresas de interesses pessoais, lucros, era lucrativa a mediunidade para evocar os mortos naquela época. E havia um abuso nessa evocação dos mortos. Ele sabia que evocar os mortos era uma espécie de sacrilégio contra um desrespeito às almas dos mortos. E ele fez com muita justiça e correto, porque o Espiritismo também hoje condena a evocação dos espíritos para fins mercenários, fins comerciais. O Espiritismo condena também essa prática, porque ninguém vai explorar o mundo dos mortos, não é que existe. Se Moisés proibiu, porque existe. Ele não era louco para proibir o que não existe. Então, o Espiritismo também condena evocar os mortos para fins comerciais, evocar os espíritos para leviandade, consultar as almas dos mortos para saber os interesses aqui do mundo, evocar as almas do morto para fazer pactos, acordos com os espíritos maus e perversos para perseguir família, perseguir isso, perseguir aquilo. O Espiritismo condena esse tipo. Então não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que ele também rejeita, condena. Não vamos condenar. Moisés teve razão em condenar a evocação naquela época, que havia um abuso. Esse abuso, os hebreus, eles aprenderam na época em que eles eram escravos dos egípcios. E os antigos egípcios evocavam os mortos com fins também lucrativos. Mas no seio das igrejas, dos templos religiosos, entre os egípcios,
Havia os sacerdotes que evocavam os mortos para beneficiar os mortos, as almas dos mortos, ajudá-los, doutriná-los, não era? Em sentido de educar, consolar as almas dos mortos que estavam perturbadas, tirá-los das perturbações. Quer dizer, havia evocação, mas com intenção cristã, uma evocação com a intenção elevada de educar e de ajudar e de tirar do sofrimento, das perturbações, as almas dos mortos. Existia também esse lado do sacerdócio, mas existia também o outro lado de alguns médiuns que exploravam a mediunidade. Aí os hebreus aprenderam. Aí, pela Bíblia, Moisés, quando assumiu a liderança e viu esses abusos, ele proibiu. E proibiu muito bem. Mas Moisés também tinha conhecimento de que havia médiuns bons, que não eram interesseiros, não eram comerciantes, não evocavam os espíritos, não se relacionavam com os espíritos por dinheiro. Não. Existiam os médiuns bons, existiam os médiuns que faziam profecias gratuitas, sem cobrar dinheiro de ninguém. Existiam os médiuns equivalentes hoje às benzedeiras, que faziam curas naquela época, pela mediunidade. E o próprio Moisés, então, era médium, conforme reza o Gênese da Bíblia. Moisés também era médium. Então, vendo que naquela época ele próprio era médium, consciente disso, e ele não era mercenário, ele era um médium missionário, porque ele era um profeta e recebia os espíritos superiores, e recebia o próprio guia espiritual do povo hebreu. Então ele vendo que havia médios no quilate de educação, médios primorosos, como Chico Xavier e outros médios espíritas, ele então autorizou que fossem fundadas escolas mediúnicas lá em Israel. E muitas vezes ele dizia: Oxalá, é o que está na Bíblia, Oxalá, quisera eu que todos os homens israelitas fossem profetas. Quer dizer, profeta é médium. Quando se fala em profecia, fala-se em mediunidade. Quando se fala em profeta, se fala em médium. O profetismo, Paulo o apóstolo fala no profetismo. Como poderia existir Jesus se comunicar com os homens sem um profetismo? É o que Paulo diz, aprovando a mediunidade. Então, as religiões dogmáticas, elas condenam o espiritismo por uma prática que o espiritismo também condena, que é a prática de evocar os mortos, que é em fins comerciais, ou então com leviandade, para fazer pacto, saber coisas da família. Aqui o espiritismo condena esse tipo de evocação. E mesmo porque não precisa evocar os espíritos, porque eles estão ao lado de nós. Eles formam uma população invisível, não é o que Paulo, o apóstolo, nos diz? Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, quer dizer, espíritos desencarnados ao nosso lado, formando uma verdadeira população e querendo se comunicar. Se houvesse uma lei proibindo os médiuns, não é, de se comunicarem com os espíritos, mas não poderiam proibir os espíritos de virem espontaneamente, que eles se comunicam espontaneamente. Um dos prazeres de quem morreu é se comunicar com os vivos aqui na Terra, porque eles também são da Terra. Os espíritos não são de outro planeta, eles são daqui da Terra. Então eles têm um prazer de se comunicarem ou sendo evocados para serem educados, não é? Ou então eles se comunicam espontaneamente e vêm para receberem conselho, educação, consolação, porque muitos deles estão aflitos no mundo espiritual, perturbados no mundo espiritual. Aí eles gostam de se comunicar conosco, e só se comunica através dos médiuns. Ninguém se comunica de lá para cá sem os médiuns, porque os médiuns são os telefones, os celulares, o intermediário com que os espíritos se comunicam conosco. Como as religiões, as igrejas, conforme a pergunta aqui que nos é feita,
ignoram essa parte e condenam o Espiritismo. Mas o Espiritismo não trata só de manifestação de espírito. O Espiritismo é uma ciência do espírito, é religião e é filosofia. E não vamos condenar o Espiritismo por práticas que o Espiritismo também condena. Então Moisés teve razão completa em proibir a evocação dos mortos com fins lucrativos, voltamos a dizer, comerciais. Havia abuso naquela época, aí Moisés proibiu, mas aprovou a mediunidade dele e a mediunidade de outros médios que existiam naquela época. É o que diz o Gênese da Bíblia. E então, meus caros amigos, vamos para a segunda pergunta de uma jovem. Ela pergunta, ela diz assim: uma benzedeira curou meu filho. A minha fé foi que curou? A pergunta dela, uma benzedeira, bora ver. O que é a benzedeira? A benzedeira é uma médium. A benzedeira é uma senhora médium. E geralmente as benzedeiras têm a sua religião. Mas elas são médiums. Elas curam através do passe magnético. Então elas são médiums. Os espíritos usam a benzedeira para fazer cura às criaturas. Então, se esta senhora aqui levou seu filho, o filho foi curado, como ela própria diz, e pergunta, foi a fé? Foi a fé também. Mas foi um merecimento seu, complementado pela fé. E também o merecimento da criança que foi curada. Porque a criança nova, ela não sabe o que é fé. Então foi a fé desta senhora e também combinada com o merecimento dela. Aí a médium curou, que o que é a benzedeira, como acabamos de dizer, tem a mediunidade, que a mediunidade é universal e vem através de pessoas que acreditam e que não acreditam, porque se a mediunidade, todos temos a mediunidade e todos nós somos médiuns de uma forma divergente, né? Diferente, então a benzedeira, que é médium, curou o seu filho pela mediunidade, transmitindo fluidos magnéticos, como fazem os médiuns nas casas espíritas, para fazer o bem. Está aí. Está na própria Bíblia, esse tipo de mediunidade. E então, nossos amigos e companheiros e parentes, de uma forma geral, nós respondemos a essas duas perguntas, que está aqui no nosso e-mail. E voltamos a dar um parecer, não é? Novamente, nós aconselhamos a terapia do Espiritismo, a terapia do Evangelho, porque o Evangelho é terapêutico, é uma cura, todos os males da alma o Evangelho cura, pode curar. Não é só a fé que cura, é o merecimento, porque às vezes uma pessoa tem muita fé, mas não tem merecimento. Outras não têm nenhuma fé, até que duvidam, mas tem merecimento, se cura. Porque o que Deus vê não é propriamente a fé, eu creio, é o merecimento. E o que dá merecimento, o que gera merecimento é a prática do bem. Se você é uma pessoa, independentemente de igreja, de religião, mas é uma pessoa generosa, de coração bom, então você passa a ter merecimento pela sua prática do bem. Você renuncia ao mal, evita o mal e pratica o bem. Essa é a lei da caridade que o Espiritismo tem e que ensina aos seus adeptos, a todo mundo. Não é só a fé, mas é a prática do bem, a prática da caridade. Isso aí é o que dá merecimento às criaturas. Então aconselhamos as pessoas que estão com depressão, angustiadas, com problemas mentais, não é? Por trás podem ter a influência ou fluido
não é? De um espírito doente. Muitas vezes são espíritos viciados e viciosos, que a pessoa que está com a depressão naturalmente ou pode ter algum vício moral, pode ter algum ressentimento, pode alimentar alguma mágoa contra alguém. Quer dizer, essa mágoa, esse ressentimento, essa falta de perdão, tudo isso aí é porta aberta para espíritos doentes, que se junta a essa criatura. Então nós recomendamos a terapêutica do Evangelho associada ao Espiritismo. Antes da dormida, faça uma leitura de uma página espírita, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, tire 15 minutos para isso, depois faça uma prece aos bons espíritos, pedindo a ajuda deles, e nessa prece peça a Deus para envolver os espíritos sofredores que talvez estejam transmitindo esse estado de espírito, de depressão para você. Faça isso e vá dormir na companhia dos bons espíritos. Hoje nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.